Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 18. Por que Deus a ajudou, mas não me ajudou? Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ensine a ter gratidão e a caminhar em contentamento. O Senhor a ama e ela é especial para ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quem você pensa que é? Você já se sentiu assim? Já se pegou pensando, Deus a ama mais do que a mim? Ele deu mais a ela que a mim? E Ele responde às orações dela com mais frequência que as minhas? Se você já passou por isso, creio que há algum fundamento para que você podia estar sentindo. Vou explicar o que quero dizer adiante. Mas a maneira como você reage a essa realidade e a interpreta faz toda a diferença. Quero lembrar a você uma história do Evangelho de Mateus. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem e antes de partir chamou seus empregados e lhe delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu imediatamente. O primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou: bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão e este o elogiou: bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebeu 1.000 moedas declarou ao patrão: sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está seu dinheiro são e salvo até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida, que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que riscou mais. E tirem o senhor garantia daqui, lancem-no fora, nas trevas exteriores. Mateus, capítulo 25, versos 14 ao 30, versão Bíblia, a mensagem. Muitas coisas ficam imediatamente claras a partir da parábola de Cristo. O Senhor realmente dá mais a alguns que a outros, porém tudo o que importa para Ele é o que cada servo faz com o seu dom. Assim como o Senhor não espera que o servo que recebeu $1.000 produza o mesmo que o que recebeu 5.000, Deus não espera o mesmo de cada um de nós. Ele simplesmente espera que sejamos bons mordomos dos seus dons. Ao aplicarmos esses princípios ao paradigma da igreja local, significa que uma mulher pode ter o dom de ser palestrante e líder e outra de fazer arranjos de flores. O que importa para Deus é que aquelas que têm o dom de ser palestrante e líder coloquem seus dons em ação o tempo todo. Ela não pode olhar para a que faz os arranjos de flores e pensar: ela tem um trabalho leve enquanto eu tenho toneladas de coisas para preparar. Ela também não deve pensar que precisa conter o seu dom por não querer que a outra mulher pense que ela está vaidosa por causa dele. O que a outra mulher faz deveria ser irrelevante para o seu próprio dom e trabalho. Do mesmo modo, a mulher que tem o dom de fazer arranjos florais é chamada para fazer tudo dentro da sua capacidade todas as vezes que ela arruma as flores como uma oferta a Deus. Se ela desvalorizar o seu dom, porque ele não é um ministério tão evidente quanto pregar e liderar, ela não captou a cerne da questão. O fato de que o próprio Deus lhe deu aquele dom tendo tarefas específicas em mente.
Focar em qualquer coisa, além disso, entristece o coração de Deus. Tive problemas com os meus próprios dons por algum tempo. Durante o meu primeiro ano no Mulheres de Fé, eu ouvia comentários como estes das mulheres a cada fim de semana. Quando você subiu ao palco pela primeira vez, pensei que eu não fosse gostar de você. Eu poderia me identificar mais com você se você fosse mais gorda. Você parecia tão perfeita que eu não achei que pudesse ter nada em comum com você. Comecei a sentir que no instante em que meus pés tocavam o palco, eu tinha de fazer e dizer coisas que quebrassem qualquer barreira. Ora, na maioria dos dias em casa você me encontrará de jeans e boné de beisebol. Mas nos finais de semana de conferência, dedico tempo para ter uma aparência agradável para a audiência que vai me assistir. Muitas das mulheres mal conseguem chegar aos seus assentos para começar a noite, tendo passado o dia tentando garantir que a casa irá funcionar sem elas. Elas correm para dentro e desabam na cadeira, e então eu subo no palco usando meu terninho e minha maquiagem. Eu falava sobre quando pintei o cabelo e ele ficou verde, ou das minhas dificuldades com meu peso ou minha pele quando era adolescente, ou sobre usar salto alto porque estou encolhendo. Durante algum tempo. Era quase como se eu sentisse que tinha que me desculpar pelo fato de que Deus me escolhera para fazer parte da equipe do Mulheres de Fé. Até que li uma passagem da segunda carta de Paulo à igreja de Coríntio. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 5 ao 7. O fato de Paulo dizer à igreja de Coríntio, somos apenas vaso de barro, é como falar a uma igreja hoje, somos apenas as caixas de papelão. Corinto era um porto náutico agitado e uma cidade rica, o receptáculo mais comum para conter mercadorias ou para transportar artigos de uma cidade para outra era um vaso de barro. Eles tinham todos os tamanhos imagináveis, eram as caixas de correios daquela época. Então o que Paulo estava dizendo da essência era minha paráfrase. Somos apenas os containers, as caixas de papelão. Não somos o cerne da questão. É assunto de Deus o que ele vai colocar em cada caixa. Uma caixa nunca se vira para o transportador e pergunta por que ela só tem 2 copos enquanto outra caixa tem 6. O que está dentro da caixa não diz nada sobre a caixa e diz tudo sobre o fabricante. Tudo o que se espera é que a caixa contenha o que foi dado a ela para guardar e proteger o conteúdo. Achei isso tão libertador. Se Deus decidiu colocar 6 coisas na minha caixa, 10 na caixa de Billy Graham e 4 na da tia Hilda, isso é assunto dele e não meu. Eu não posso imaginar uma caixa pedindo desculpas pelo que foi pedido que carregasse ou querendo carregar mais ou algo diferente. A caixa não era o cerne da questão, ela era apenas o receptáculo. Pergunto-me quantas de nós nos ressentimos pelos dons dos outros ou pelo tamanho da nossa caixa comparada com a deles. Ou quantas de nós nos contemos porque ficamos constrangidas por causa dos nossos dons? Se esse for o seu caso, saiba que é inútil agir assim. É uma perda de tempo e energia. Se Deus colocou 10 coisas na sua caixa e 3 na minha, isso significa que Ele a ama mais? Absolutamente não. Deus me ama tanto quanto a você, e com esse conhecimento nada mais deve importar. É por isso que o comentário de Gore Vidal, que inclui no início desse capítulo, me entristece. Vou repetir o comentário para vocês recordarem, mulheres. Toda vez que um amigo é bem-sucedido, alguma coisa morre em mim. Misericórdia, né? Pensar que todas as vezes que um amigo dele é bem-sucedido, faz ele sentir-se como parte dele morresse, parece uma maneira solitária e limitada de se viver. Vivendo assim, você não é livre. Você não é livre para celebrar os sucessos de outros ou mesmo para aceitar a alegria deles quando o sucesso acontece com você. Durante os 10 primeiros anos em que estive nos Estados Unidos, fui uma artista cristã no mundo da música.
toda a minha vida era gravar e fazer turnês. A cada ano no Dove Awards, os prêmios da música cristã, eu era motivo de piadas bem intencionadas por parte dos meus amigos. Eles diziam que se você quisesse ganhar um prêmio, deveria garantir que estivesse na mesma categoria de Sheila, porque ela nunca vence. Eu nunca venci. Observei Sandy Patch ganhar mais prêmios do que alguém poderia conseguir segurar, mas nenhum deles caiu na minha mão. A verdade, porém, é que amo Sandy e a sua voz. O fato de Deus ter colocado muito mais notas altas em uma textura vocal gloriosa na caixa dela do que na minha é assunto dela. Assunto dele, de Deus. Consigo ficar feliz por Sandy, o mais glorioso é que ela também fica feliz por mim. Abro um parêntese para comentar que em uma de nossas conferências, Mulheres de Fé, Sandy me perguntou se poderia dar-me uma sugestão vocal de algo sofisticado que eu podia tentar no final da minha canção. Eu tentei, e digamos simplesmente que eu não consegui. Eu mal pude terminar a canção sem rir. Decidimos que é melhor eu continuar com o que tenho na minha caixa. Somos os vasos, e o que importa é que Cristo seja visto em nós. Você pode imaginar que impacto teria no mundo se todos que seguem a Cristo vivessem assim? Se todos nós acordássemos um dia de manhã e agradecêssemos a Deus pelos dons que nos foram dados e pedíssemos oportunidades naqueles dias para usá-los para a sua glória? Ele é quem está observando e quem nos deu os nossos dons, e questionar isso é insinuar que Deus errou. Não estou dizendo que isso é sempre fácil. Admito que algumas vezes é difícil viver no planeta Terra e se lembrar de que fomos chamados a fim de viver para uma plateia de uma única pessoa. O problema é que alguns dons recebem louvor e reconhecimento imediatos e outros não. Precisamos ter em mente para quem estamos trabalhando. Se dependermos da aprovação dos outros, a vida será muito desanimadora. Mas se servirmos apenas ao Senhor, o seu amor nos elevará, aconteça o que acontecer. Para Deus, não existem trabalhos pequenos ou tarefas menores. Ele não perde nada. Ele não vê toda a roupa que é lavada à tarde da noite, todos os lanches que são embrulhados. Ele vê o trabalho extra. Ele vê toda a roupa que é lavada à tarde da noite e todos os lanches que são embrulhados. Ele vê o trabalho extra pelo qual seu chefe nunca lhe dá crédito devido. Ele vê tudo isso. Se pudermos entender essa verdade, ela nos ajudará com todas as pequenas ou não tão pequenas indignidades desta vida. No que me diz respeito, trabalho para Deus. Ele é o meu chefe e o meu rei. Portanto, quer esteja escrevendo este livro, gravando um CD, falando para 20.000 mulheres ou sentada no carro esperando por Christian, não importa. Nenhuma das coisas que fui chamada para fazer é mais importante que outra. Tudo o que importa é o meu coração. Uau, que revelação nessa última frase! Tudo o que importa é o meu coração. Sabe por quê? Porque Deus, independente daquilo que você está fazendo para Ele, como a Sheila mesmo diz, se seja pregando para 20.000 mulheres, chefiando uma grande companhia, cuidando dos filhos ou limpando o banheiro, a motivação do teu coração é a chave. É a chave, é o quanto você de fato está feliz ou está alegre por realizar aquela tarefa. Seja ela trazendo muita visibilidade para você, ou seja ela te deixando no anonimato. Qual é a motivação do teu coração? A gente precisa se lembrar que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como que para o Senhor. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então eu te pergunto, Deus tem filhos favoritos? O que está dentro da tua caixa? Foi Ele quem te deu. Guarde e multiplique o que Deus te deu. Não retenha os dons. Não retenha o talento que o Senhor te deu. Multiplique com graça, multiplique com benevolência, com ousadia e, sobretudo, com submissão aos ensinamentos da palavra de Deus. Seja completa no Senhor. Seja realizada no Senhor. É Ele quem te fortalece. E é Ele quem sonda o teu coração, conhece as motivações dele
e te dá a recompensa eterna pela forma como você o serve. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.